Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, esse homem me olhava de um jeito tão malicioso que eu chegava a ficar sem jeito. Isso desde novinha. Aliás, desde o primeiro dia que ele botou os pés ali na nossa casa. Era o tipo de homem que você identifica já no primeiro instante. Homem safado, malicioso. Meu pai tinha morrido quando eu era só uma criança. Minha mãe ficou sozinha por um tempo, se envolveu com alguns homens, até que conheceu o Celso. Nessa época, eu recém tinha completado 15 anos, só que era tão mirradinha que tinha gente que pensava que eu fosse mais nova, que eu tivesse 13 anos no máximo. Só que desde que a minha mãe trouxe esse seu novo namorado ali para casa, eu já senti os olhos dele para cima de mim. Eu andava ali pela sala e sentia seus olhos me acompanhando. Resumindo, eles namoraram durante um tempo e no fim, minha mãe o trouxe para morar com a gente ali. Olha, apesar de ele nunca ter se aproximado ou tentado alguma coisa comigo, eu não confiava nesse homem. Nunca consegui me sentir à vontade na presença dele. Nunca. Eu tinha uma cisma. Era uma espécie de sexto sentido. E isso me deixava sempre com o alerta ligado. O tempo foi passando, até que no meu aniversário de 16 anos, ele se manifestou de uma maneira assim, mais efetiva, digamos. Como eu faço aniversário em janeiro, ele comprou um biquíni para me dar de presente. Porque eu costumava ir à piscina, às vezes, com as minhas amigas. E já tinha comentado com a minha mãe que queria um biquíni novo. Lembro que estávamos sozinhos em casa, nesse dia, eu no quarto, quando escutei ele batendo na porta. E a sua voz perguntando se podia entrar. Só que ele perguntou, mas nem esperou resposta. Já foi entrando, com aquele pacotinho na mão. Oi, Márcia. Comprei um presente para você. Eu tinha, sabe, alguma reserva em relação a esse homem. Repito. E sempre que ele se aproximava, eu já ficava de sobreaviso. Quando ele entrou no meu quarto, então, nem se fala. Lembro que eu tinha comentado com a minha mãe e ele tinha ouvido, sabe, que eu queria um biquíni novo. Quando abri o pacote, ele fez aquela cara de malandro e pediu: experimenta para ver se ficou bom. Caso tenha ficado pequeno ou grande, dá para trocar. Claro que eu não experimentei, né? Dei assim uma olhada, falei que servia e só agradeci. Mas ele insistiu. E naquela mesma semana, no dia do meu aniversário, minha mãe fez um bolo pra gente comemorar. Ele veio me dar os parabéns e na hora do abraço, me apertou assim tão forte que eu quase sufoquei. Não sei como minha mãe não percebeu. Mas eu cheguei a ficar assustada. Depois ele ainda fez aquele comentário: nossa, cada dia que passa você fica mais bonita, sabia? Sabe quando o homem te olha, cheio de segundas intenções? O fato é que eu tive de conviver com essa situação por muito tempo. E não me perguntem por quê, mas nunca tive coragem de contar nada para minha mãe. Sei lá, até porque eu pensava que talvez pudesse ser coisa da minha cabeça. Às vezes, eu tinha a impressão de que alguém mexia na minha gaveta, principalmente na gaveta onde eu guardava as minhas lingeries, porque eu arrumava de um jeito e quando ia ver estava de outro. Claro que só podia ser ele, né? Tempos depois, arranjei um namoradinho e eu sentia que ele não aprovava. Ficava tentando fazer a cabeça da minha mãe para não me deixar namorar, porque segundo ele, eu era muito novinha ainda. Meu namorado também tinha medo do Celso.
Até porque eu já tinha escutado um monte dele. Um dia, não sei o que houve, mas eu esqueci de trancar a porta do banheiro na hora do banho. E não é que ele entrou, chegou em casa e acabou entrando no banheiro bem naquele momento, justamente quando eu estava tomando banho. Olha, não sei se eu já tinha ligado o chuveiro ou se ele o viu e não ligou, só sei dizer que ele entrou. Eu, naturalmente, estava nua, no box. Ele estalou os olhos para cima de mim, de um modo que me deu até medo. Me enrolei na toalha na mesma hora. A sorte é que minha mãe estava em casa. Do contrário, sabe Deus o que ele podia ter tentado. Olha, eu acho que foi a partir daquele maldito dia que tudo começou a ficar pior. Que ele começou a dar em cima de mim assim, de maneira descarada. Um dia, teve a cara de pau de falar: nossa, Márcia, como você está ficando gostosa. É para se ver o nível do marido que a minha mãe tinha arranjado. Hoje eu sei que meu maior erro foi nunca ter comentado nada com ela. Repito, eu tinha medo. Principalmente medo de ela não acreditar em mim e acabar acreditando nele, como a gente vê acontecendo. Até nesse programa já ouvi cartas, sabe, de mulheres que são assediadas e de repente contam para a mãe ou contam para a irmã e a pessoa não acredita. Acaba acreditando no safado. Por isso eu tinha medo. Foi logo depois que eu completei 18 anos que conheci o Ederson. E olha, me encantei por ele desde o comecinho. O Ederson era mais velho que eu. Tinha quase 30 anos. E, para minha felicidade, também se encantou por mim de saída. Ele era separado, morava sozinho, e depois de um tempo de namoro começou a me propor que a gente fosse morar junto. Comentei com a mãe sobre essa ideia, e o Celso naturalmente escutou, e depois veio me perguntar: escuta, que história é essa que você falou pra tua mãe que tá pensando em morar com esse cara aí? Ué, não tem história nenhuma. É isso mesmo. Conheceu o sujeito esses dias e já tá pensando em juntá-lo? Você não acha muito cedo? Ele não gostou. Deu pra sentir que ele não gostou. Eu só não imaginei que um dia ele fosse chegar bêbado em casa e, aproveitando que a minha mãe estava no banho, entrou no meu quarto, já tentando me agarrar. Olha, eu fiquei tão desesperado quando percebi a sua intenção. Ele foi entrando e já foi me agarrando. Não vou deixar você embora dessa casa, viu? Você tá me ouvindo? Você não vai embora, não. Você não vai morar com aquele cara, você vai ficar aqui. Meu Deus, eu fiquei tão apavorada. Eu fiquei num estado. Ele me agarrou. Por sorte, consegui me livrar e saí correndo para a rua. Fui para a casa de uma amiga que morava ali perto. E nem mesmo ele tendo feito o que fez, nem assim eu tive coragem de contar para minha mãe. Fui uma estúpida. Devia ter voltado para casa e contado tudo para ela, mesmo que ela não acreditasse em mim. Aliás, também errei, não comentando nem com o meu namorado. Tive medo que ele ficasse nervoso e fosse tentar acertar as contas com o Celso. E aí a confusão ficar ainda maior. De todo modo, por conta do que aconteceu, fui me mudando aos poucos lá para casa do Ederson. Passava os finais de semana com ele, fui levando as minhas coisas, sim, a prestação, até que um dia ele falou: por que você não fica morando de vez aqui comigo? Se você quiser, eu vou lá conversar com a tua mãe, se for o caso. Perguntei se ele tinha certeza, e ele falou que sim.
estava muito apaixonado, queria que eu ficasse com ele durante a vida toda. Seu plano, inclusive, era casar comigo, enfim. Estávamos juntos fazia só 8 meses, mas mesmo assim, por tudo que ele me falava e por tudo que demonstrava, eu acabei aceitando a sua proposta e me mudando de Malicuia para a casa dele. Não nego que um pouco foi também para fugir daquele infeliz do marido da minha mãe. Nessas alturas, eu não suportava nem olhar para a cara dele. Depois daquele dia, quando ele tentou me agarrar, eu evitava ficar no mesmo ambiente que ele. Passamos a viver, eu e o Ederson, como marido e mulher. Minha mãe nunca se meteu na nossa história. Pelo contrário, achou bom que a gente fosse morar junto. Assim eu também tinha a chance de cuidar da minha casa. Até que algumas semanas depois, aquela surpresa desagradável. Era um sábado, quando escutei alguém batendo palmas no portão. Fui conferir e adivinha? Era o traste do Celso. Eu estremeci na mesma hora, até porque estava sozinho em casa e também pensei na minha mãe. Será que tinha acontecido alguma coisa com ela? Meu marido não tinha chegado do serviço ainda. Dali mesmo da porta, perguntei o que ele queria. No que ele falou. Estava passando aqui perto e resolvi conhecer a casa onde você está morando. Mas e aí? Não vai me convidar para entrar? Acho melhor você voltar numa outra hora, viu, Celso? Meu marido não está em casa, é capaz de ele chegar daqui a pouco e não gostar. Capaz, Márcia. Bobagem. Tem nada a ver. A gente é parente, esqueceu? Você é minha enteada. Ele falou aquilo e já foi abrindo o portão. E bastou isso para eu começar a tremer dos pés à cabeça. Ele se aproximou de mim, me mediu assim, depois falou com aquela cara maliciosa. Não vai me oferecer um cafezinho? Olha, esse homem praticamente forçou a entrada. E mesmo morrendo de medo, não tive como me desvencilhar da situação. Acabei indo para a cozinha preparar um café para o infeliz. Só que ele veio atrás de mim e eu podia sentir seus olhos, sabe assim, no meu cangote. Foi inevitável lembrar daquele dia quando ele tentou me agarrar dentro do meu quarto, lá na casa da minha mãe. Olha, a minha sorte foi que dali a pouco meu marido chegou e bem nessa hora o Celso recua. Mudou até o jeito de me olhar. Como meu marido não sabia de nada, nem daquele episódio lá, quando ele tentou me agarrar bêbado, tratou o Celso assim, de maneira normal. Olha, dei graças a Deus quando ele foi embora. Até que tempos depois, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida. Descobri que estava grávida. E foi realmente a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Quer dizer, no começo era só uma desconfiança, né? Então eu comecei a pensar que, de repente, estava mesmo na hora da gente ter um filho, né? Eu estava também sentindo alguns enjoos diferentes. Achei melhor não contar nada para o meu marido, pelo menos até ter certeza. Minha ideia era fazer o exame num postinho e, de posse do resultado, aí sim lhe dar a boa notícia. Eu tinha certeza de que ele ia ficar muito feliz, porque era seu sonho também ter um filho. A gente vivia comentando sobre isso. O problema foi que eu fui deixando para o dia seguinte, para ir para o posto, e o tempo foi passando. Na verdade, fiquei esperando, assim, uma confirmação maior. De repente, fosse um rebate falso. Foi um dia de semana, perto de anoitecer, que aconteceu. Eu estava em casa, sabe, cuidando de umas gavetas, quando escutei barulho da porta. Pensei que fosse meu marido chegando.
Até porque quem mais, né? Para entrar assim e já ir abrindo a porta. O chamei dali de onde estava, no quarto. Só que, pro meu espanto, quem apareceu ali diante de mim, na porta do meu quarto, foi o Celso. Senti aquele gelo na espinha. Principalmente porque, desta vez, ele já chegou me agarrando. Foi tudo muito rápido. Ele apareceu na minha frente e já foi me puxando para si. E enquanto me apertava, tentava me beijar, ele falava aquelas coisas. Hoje você vai ser minha, nem que seja preciso te amarrar. Eu fiquei tão apavorada, fiz tanta força, mas, sabe, homem é mais forte. De modo que chegou num momento que eu me senti frágil, não tive como me livrar. Ele foi tirando a minha roupa, assim, de maneira afobada, até que me jogou, assim, na cama e pulou sobre mim. Repito, fiz toda a força de que era capaz, mas não consegui me desvencilhar daquele demônio. De modo que ele acabou fazendo comigo tudo aquilo que quis. E justamente naquele instante, para minha sorte ou para o meu azar, eis que ouvi de novo o barulho da porta e deduzi que era meu marido entrando. Dei um grito na mesma hora, de modo que ele foi direto até o quarto. E ao se deparar com aquela cena, eu nua, aquele demônio em cima de mim, acabou entendendo tudo errado. Ficou branco e falou assim, naquele fio de voz: o que está acontecendo aqui? Márcia, que palhaçada é essa? Os dois começaram a bater boca. E depois se pegaram um no outro e trocaram socos e pontapés. Tudo ali mesmo, dentro da minha casa, no meu quarto. Eu chorando, falando que não havia tido culpa de nada, que aquele desgraçado tinha me agarrado. Só que ele falou aquilo assim, eu nem acreditei quando ele falou. Mentira! Já faz tempo que a gente é amante, desde quando ela morava lá em casa. Conta pra ele, Márcia, que foi você que me chamou pra vir aqui. De repente, ele se desvencilhou do meu marido e saiu correndo pela porta. Aos prantos, desesperado, nervoso, mal conseguindo articular as palavras, meu marido falou: eu não acredito que você fez isso comigo, Márcia. Meu Deus, eu vi, mas não consigo acreditar. Olha, você arrume as suas coisas e suma da minha frente. Nunca mais apareça. Eu, desesperada, ainda tentei me defender. Não tive culpa de nada, Ederson. Esse traste entrou aqui em casa do nada e me agarrou. Ele me agarrou, eu juro. Ele não acreditou em mim. Até que pensei até que fosse me agredir, me dar uma bofetada de tão fora de si que ficou. Ele mesmo foi até o quarto e começou a tirar as minhas coisas do armário e a jogar tudo no chão, enquanto repetia aquela frase: eu quero que você suma daqui, sua vadia. Nunca mais quero olhar pra tua cara. Como me doeu vê-lo me tratando daquele modo. Eu não era o que ele estava dizendo. Eu era uma vítima. Eu era a mãe do seu filho. Filho que ele nem sabia ainda que eu estava esperando. Aliás, eu estava tão nervosa que nem me ocorreu contar para ele que estava esperando um filho. Ele me escorraçou daquela casa.
sem outra solução. Até porque, para a casa da minha mãe, é claro que eu não voltaria. Pedi guarida à minha melhor amiga. De todo modo, minha mãe ficou sabendo do que tinha acontecido. Só que não do jeito como tinha acontecido realmente, mas de acordo com a versão daquele canalha. E como era apaixonada por ele, adivinha em quem ela acreditou? Dias depois, fiz o exame que, claro, deu positivo. E quando procurei o Ederson para conversar, ele me mandou sumir da sua frente. E olha, não sou capaz de repetir as palavras que ele falou quando eu disse que estava com um exame de gravidez. Bom, para começar, ele nem queria falar comigo. E quando falei que estava grávida e mostrei o exame, ele reagiu do pior modo possível. Ah, você está grávida? Vai atrás do teu padrasto, então. Já que é o pai, né? Ou você acha que eu vou assumir o teu filho e dele, hein, sua vadia? Acha que eu sou o quê? Algum otário? Ele não acreditou em mim. Para ele, o filho que eu estava esperando era do Celso, já que na sua cabeça éramos amantes. Só eu sei o estado em que eu fiquei. Não sei como não perdi a criança. De tão deprimida, de tão desacursoada que fiquei. Fui conversar com a minha mãe, contar da minha gravidez, de tudo que aquele homem, aquele canalha, patife do marido dela tinha feito comigo. Na verdade, desde que eu era bem novinha, e como ainda estava sob o impacto de tudo, repito, ela ficou ao lado daquele infame. Até ela me mandou ir embora da sua frente, de modo que me vi sozinha diante da situação mais delicada de toda a minha vida. Tudo mudou depois disso. Minha vida virou pelo avesso de um segundo para o outro. Tudo por causa daquele verme. Só eu sei o tamanho da minha raiva, do meu ódio. Sei que é um sentimento nocivo, esse do ódio. Mas se eu dissesse que não odeio aquele homem, estaria sendo falsa. Porque tudo que eu sinto por ele, perdão, meu Deus, é ódio. Por sorte, a família da minha amiga me deu todo o apoio. Apesar disso, o Ederson nunca mais quis falar comigo. O pai da minha amiga arranjou um advogado que está cuidando do meu caso. Meu ex-marido diz que só vai assumir a criança depois de um exame de DNA. E detalhe, falou que não vai pagar exame nenhum. Me mandou ir atrás, pagar do meu bolso, caso eu queira mesmo levar esse episódio adiante. E mesmo que seja comprovado que ele é o pai, de mim ele só quer distância. Diz que vai assumir o filho, caso seja dele, pagar a pensão e tudo, mas de mim não quer mais saber. Como me doeu quando ele falou aquilo. Você foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Me doeu porque eu não tive culpa de nada. Fui só uma vítima. E me doeu mais ainda porque, ao contrário do que ele falou, ele foi a melhor coisa que me aconteceu. Espero que ele mude de ideia depois que tudo for esclarecido. Mesmo que ele não volte para mim, que pelo menos perceba que agiu errado comigo. Meu Deus, eu sempre o amei. Eu o amava de verdade. Tinha sonhos de viver uma vida toda a seu lado, para formarmos a nossa família. Jamais seria capaz de botar tudo isso em risco. De modo que mesmo que ele não me aceite de volta, que pelo menos, meu Deus, perceba que eu fui sincera, que falei a verdade, que nunca o traí, que nunca seria capaz de desrespeitá-lo. Já disse e repito,
Sei que você está com ódio de mim. E o pior é que é por uma coisa que eu nunca fiz. Mas de todo modo, ainda que você repita isso até seu último dia, eu vou repetir até meu último suspiro. Ao contrário, você foi a melhor coisa que aconteceu em toda essa minha triste vida. E se eu pudesse voltar atrás, agiria diferente. Denunciaria aquele canalha. Foi meu único erro. Você está me ouvindo, Ederson? Meu único erro. Porque em relação a você, repito, nunca te traí. Nunca te enganei. Nunca fui falsa ou vadia, como tantas vezes você falou. Porque ao contrário do que você disse em relação a mim, você sempre foi o meu tudo. Eu queria morrer abraçadinha contigo, passar todos os dias da minha triste vida do teu lado. Sabe por quê? Porque eu te amei, de verdade, te amo. E quer saber? Sei que vou te amar para sempre.